Existe uma movimentação acontecendo nos bastidores da direita que pode mudar completamente o rumo da eleição. E o mais curioso é que muita gente ainda não percebeu o tamanho do que acabou de acontecer. Durante semanas, nós vimos uma família dividida, ataques públicos, ressentimentos, acusações, desconfortos e uma crise que parecia não ter fim. A esquerda acompanhava tudo de camarote, torcendo para que o grupo político de Jair Bolsonaro se destruísse por dentro. Alguns já comemoravam antecipadamente. Outros diziam que o bolsonarismo tinha acabado, que a direita estava rachada e que Lula teria o caminho livre para continuar no poder. Só que, de repente, aconteceu exatamente aquilo que os adversários não queriam ver. Flávio Bolsonaro apareceu publicamente, reconheceu seus erros, pediu desculpas a Michele Bolsonaro e solicitou que ela estivesse ao seu lado nessa caminhada. Michele também gravou um vídeo, aceitou as desculpas e deixou claro que os dois vão trabalhar juntos. Parece apenas uma reconciliação familiar, mas eu já adianto, existe algo muito maior por trás dessa união. E daqui a pouco nós vamos analisar por que essa movimentação pode representar um verdadeiro pesadelo para Lula e para toda a esquerda. Está começando mais um boletim informativo aqui no seu canal Movimento Brasil Patriota. Eu sou Ademilson e hoje nós vamos falar sobre a união que surpreendeu o mundo político, a reação nervosa de parte da grande imprensa, a estratégia que mantém os Bolsonaro no centro das atenções e os números eleitorais que mostram uma realidade muito diferente daquela que tentam vender para o povo brasileiro. Vamos entender também por que Flávio Bolsonaro pode chegar à disputa de 2026 em uma posição mais favorável do que Jair Bolsonaro estava no mesmo período de 2022. E preste muita atenção, porque o detalhe mais importante não aparece no começo dessa história. Ele só fica claro quando nós olhamos para o desgaste do governo Lula, para as promessas que não foram cumpridas e para o crescimento da identificação do brasileiro com os valores da direita. A tão esperada união da família Bolsonaro finalmente aconteceu. Flávio gravou um vídeo pedindo desculpas a Michele pelo desconforto causado durante os conflitos recentes. A conto pota, opuritando, a tabirra pessinei, o pota pelerat. Ele também pediu apoio para enfrentar Lula nas urnas, lutar pela liberdade de Jair Bolsonaro e defender os brasileiros que consideram injustiçados os processos relacionados ao dia 8 de janeiro. Michele, por sua vez, aceitou as desculpas e afirmou que agora os dois vão trabalhar juntos. Isso pode parecer simples, mas na política um gesto desses tem um peso gigantesco. A esquerda esperava uma guerra prolongada, esperava que Michele seguisse afastada, que Flávio continuasse enfraquecido e que a militância de direita ficasse dividida entre diferentes nomes. Aqueles imaginavam um cenário em que cada liderança conservadora disputaria o seu próprio espaço, enquanto Lula assistiria tranquilamente à fragmentação dos adversários. Só que a reconciliação interrompeu essa narrativa. Em vez de uma família destruída, apareceu uma família disposta a reorganizar suas forças. Em vez de uma candidatura isolada, surgiu a possibilidade de Flávio contar com o apoio da principal liderança feminina do campo conservador. E foi justamente aí que algumas figuras da imprensa começaram a demonstrar uma irritação difícil de esconder. Durante um debate televisivo, os comentaristas reconheceram que os Bolsonaro continuam dominando as manchetes e ocupando um espaço que poderia ser disputado por outros candidatos, como Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos. Mesmo quando tentam diminuir a família Bolsonaro, eles são obrigados a admitir que praticamente toda a atenção política continua girando ao redor desse grupo. Chamaram a situação de novela mexicana, falaram em madrasta, enteado, briga, pedido de desculpas e reconciliação. Mas enquanto faziam ironias, reconheceram o ponto principal. A família Bolsonaro continua pautando o debate nacional. O país para assistir. Os programas políticos discutem. Os portais publicam. Os adversários comentam. E no final, quem continua ocupando o centro do palco é o mesmo grupo que a esquerda afirma estar morto. Isso chega a ser impressionante. Eles passam anos dizendo que Bolsonaro acabou, mas não conseguem produzir um único programa político sem falar dele, de seus filhos ou de Michele.
A reconciliação também acabou reduzindo o espaço de uma polêmica envolvendo notas fiscais canceladas ligadas à campanha de Flávio. Esse caso ainda precisa ser devidamente esclarecido e qualquer investigação deve seguir seu curso, mas a própria imprensa reconheceu que os vídeos de Flávio e Michele praticamente dominaram a discussão. Alguns comentaristas chegaram a dizer que a reconciliação eclipsou a notícia negativa anterior. Isso mostra como funciona a disputa pela atenção pública. Quando surge um fato novo, carregado de emoção e envolvendo personagens que despertam enorme interesse, os assuntos anteriores acabam perdendo espaço. Na política, isso acontece o tempo inteiro. Governos fazem isso. Partidos fazem isso. Instituições fazem isso. Quando existe uma crise difícil de explicar, aparece uma nova notícia, uma declaração polêmica ou um fato capaz de desviar os holofotes. A diferença é que, no caso dos Bolsonaro, muitas vezes essa tensão surge espontaneamente porque existe uma base enorme acompanhando cada movimento da família. Alguns comentaristas chamaram isso de uma estratégia brilhante de marketing. Eu não sei se tudo foi planejado ou se a reconciliação nasceu simplesmente da necessidade política e familiar, mas o resultado está diante dos nossos olhos. Flávio saiu de semanas dominadas por notícias negativas e passou a protagonizar uma notícia positiva. Michele mostrou disposição para colocar as diferenças de lado. A militância respirou aliviada. E Lula, que esperava enfrentar uma direita fragmentada, agora pode ter diante de si um grupo mais unido. Para Flávio, o apoio de Michele é fundamental. Ele enfrenta dificuldades maiores entre o eleitorado feminino, enquanto Michele possui uma capacidade de comunicação muito forte com mulheres conservadoras, evangélicas, mães de família e pessoas que se identificam com as bandeiras defendidas por Jair Bolsonaro. Não existe hoje nenhuma possível candidata a vice que tenha o mesmo efeito que Michele teria simplesmente aparecendo ao lado de Flávio, participando de eventos e gravando mensagens de apoio. Ela nem precisa estar na chapa. Basta demonstrar unidade para transmitir a sensação de que a família está novamente no mesmo caminho. Para Michele, a reconciliação também é importante. Imagine o impacto político caso Flávio chegasse ao segundo turno, perdesse por uma margem pequena e ela permanecesse completamente afastada. Imediatamente surgiria a acusação de que a divisão interna teria custado a eleição, enfraquecido o grupo e diminuído as chances de uma mudança de governo. Portanto, neste momento, os dois ganham permanecendo juntos. A união fortalece Flávio, protege Michele e devolve confiança a uma militância que estava cansada de assistir a discussões públicas entre pessoas que deveriam estar enfrentando o mesmo adversário. Meus amigos, aproveite este momento para se inscrever no canal Movimento Brasil Patriota, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Aqui nós estamos firmes e fortes, falando aquilo que muitos preferem esconder. Aqui não tem boleto nem pix. O seu apoio é se inscrever, deixar o gostei e compartilhar este vídeo com mais brasileiros. Agora vamos continuar, porque a parte mais importante desta história começa justamente quando comparamos o cenário atual com aquilo que aconteceu em 2022. E agora eu quero fazer uma pergunta direta. E se Flávio Bolsonaro tiver hoje mais chances de derrotar Lula do que Jair Bolsonaro tinha 4 anos atrás? Eu sei que num primeiro momento, essa afirmação pode parecer estranha. Jair Bolsonaro estava no poder, tinha a caneta na mão, participava de grandes motociatas, mobilizava multidões e conseguia falar diretamente com milhões de brasileiros. Flávio não possui nenhuma dessas vantagens. Além disso, Jair Bolsonaro enfrenta restrições judiciais, dificuldades para se comunicar publicamente e uma situação política que afeta toda a mobilização do grupo. É natural que parte da direita esteja desanimada, desconfiada e até com medo de acreditar novamente numa vitória. Só que os números apresentados no material mostram um cenário muito diferente daquele que existia em julho de 2022. Neste momento, Lula aparece com uma vantagem pequena sobre Flávio Bolsonaro em cenários de segundo turno. Alguns levantamentos apontam diferença de poucos pontos percentuais dentro ou muito próxima da margem de erro. Agora volte comigo 4 anos no tempo.
Em julho de 2022, os mesmos tipos de agregadores e institutos mostravam Lula com uma vantagem gigantesca sobre Jair Bolsonaro. Em alguns levantamentos, a diferença chegava a 13 pontos. Em outros, chegava perto de 20 pontos percentuais. A imprensa tratava Lula como favorito absoluto. Diziam que a eleição estava praticamente resolvida. Falavam numa vitória tranquila, com milhões e milhões de votos de diferença. No entanto, quando as urnas foram abertas, Lula venceu pela menor margem de uma eleição presidencial brasileira desde a redemocratização, com uma diferença de aproximadamente 2,1 milhões de votos. Portanto, se as pesquisas erraram de maneira tão expressiva naquela ocasião, é legítimo questionar se não podem estar novamente subestimando a força do eleitorado de direita. Flávio aparece atualmente muito mais próximo de Lula do que Jair Bolsonaro aparecia no mesmo período de 2022. Essa é a informação que a esquerda não quer discutir. Eles preferem mostrar Lula na frente e encerrar o assunto. Só que uma diferença pequena, faltando meses para a eleição, não representa segurança nenhuma para um governo desgastado. Principalmente quando o candidato governista está na vidraça, enfrentando cobrança pelo custo de vida, pela insegurança, pelo endividamento das famílias e pelas promessas que não saíram do papel. Em 2022, Lula podia prometer tudo. Podia falar em picanha, cervejinha gelada, paz, democracia, prosperidade e reconstrução. Ele podia colocar sobre Jair Bolsonaro a responsabilidade por todos os problemas do país. Hoje não pode mais. Agora é Lula quem precisa explicar por que o poder de compra continua apertado. É Lula quem precisa explicar por que tantas famílias estão endividadas. É Lula quem precisa explicar por que a criminalidade continua assustando o cidadão comum. É Lula quem precisa explicar os escândalos que atingem pessoas próximas ao governo e as contradições de uma administração que prometeu cuidar dos pobres, mas continua aumentando gastos, criando dificuldades e entregando muito menos do que prometeu. A famosa picanha virou símbolo de uma propaganda que não se confirmou na mesa de milhões de brasileiros. O trabalhador vai ao mercado e encontra carne cara, arroz caro, feijão caro, café caro e praticamente tudo pesando no bolso. Depois o governo aparece com programas cheios de nomes bonitos, anúncios milionários e campanhas publicitárias tentando convencer a população de que está tudo melhorando. Mas não adianta colocar uma propaganda bonita na televisão quando a realidade aparece no caixa do supermercado. Não adianta dizer que o Brasil está maravilhoso quando o povo abre a conta bancária e percebe que o salário acabou antes do fim do mês. Não adianta falar em democracia enquanto milhões de conservadores sentem medo de expressar opinião. Não adianta dizer que o governo pensa no pobre enquanto a máquina pública continua consumindo bilhões e a população enfrenta dificuldade para pagar as contas mais básicas. Essa é a grande diferença entre 2022 e 2026. Na eleição anterior, Lula vendia esperança. Agora ele precisa defender um governo. E defender esse governo não será uma tarefa fácil. A avaliação positiva da administração petista, segundo os números mencionados no conteúdo original, permanece concentrada em aproximadamente 3 de cada 10 brasileiros. Medidas como ampliação da isenção do imposto de renda, novos programas de renegociação de dívidas, auxílio para a compra de gás e diferentes iniciativas apresentadas pelo governo ainda não produziram uma reação eleitoral capaz de colocar Lula numa posição confortável. Ele parece ter encontrado um teto. A base mais fiel continua ao seu lado, mas existe uma enorme parcela da população frustrada, cansada e aberta a uma alternativa. E é justamente aí que Flávio Bolsonaro pode crescer, desde que acerte sua comunicação, evite novas brigas internas e fale para além da bolha. A direita não pode cometer o erro de acreditar que basta conversar com quem já está convencido. É preciso falar com a dona de casa que está pagando mais caro no supermercado. É preciso falar com o trabalhador que pega ônibus cedo e volta para casa preocupado com assaltos. É preciso falar com o pequeno empresário sufocado por impostos e burocracia. É preciso falar com os jovens que não conseguem encontrar oportunidades.
E principalmente, é preciso mostrar que o problema não se resume a uma disputa entre sobrenomes. Trata-se de escolher entre continuar com um projeto que prometeu muito e entregou pouco ou abrir caminho para uma mudança de rumo. Outro fator importante é o crescimento da identificação do eleitorado com os valores da direita. De acordo com os dados apresentados, o número de brasileiros que se enxergam próximos das propostas conservadoras teria avançado significativamente durante o governo Lula, chegando a superar o percentual daqueles que se identificam com a esquerda. Isso não aconteceu por acaso. É o resultado do desgaste provocado por um governo que continua preso a velhas ideias, velhos aliados e velhas práticas. Quanto mais o PT governa, mais brasileiros percebem que o discurso bonito não paga boleto, não enche geladeira e não protege família. A própria incompetência do governo pode estar criando as condições para uma reação conservadora ainda maior do que aquela registrada em 2022. E agora nós chegamos ao ponto que eu prometi revelar. A reconciliação entre Michele e Flávio não é importante apenas porque encerra uma briga familiar. Ela pode ser a peça que faltava para transformar uma candidatura ainda insegura numa campanha verdadeiramente competitiva. Flávio já aparece muito mais perto de Lula do que Jair Bolsonaro aparecia 4 anos atrás. Ao mesmo tempo, Lula agora carrega o peso de um governo mal avaliado, enfrenta a rejeição, precisa justificar promessas quebradas e não conta com a mesma facilidade para vender ilusões. Se Michele entrar de verdade na campanha, dialogar com o eleitorado feminino e ajudar a reconstruir a confiança da militância, Flávio pode ganhar justamente os votos que faltam para ultrapassar Lula. É por isso que parte da grande imprensa ficou tão incomodada. Eles sabem que uma direita dividida é fácil de derrotar. Uma direita unida, mobilizada e consciente da força que possui é outra história. A sorte de Lula até agora foi assistir aos adversários brigando, expondo problemas internos e desperdiçando energia. Só que essa pedra parece ter sido retirada do caminho. Agora a responsabilidade passa para Flávio. Ele precisa mostrar maturidade, controlar sua comunicação, responder com clareza aos questionamentos e apresentar um projeto que vá além da defesa de sua própria família. Precisa mostrar como pretende recuperar a economia, fortalecer a segurança, proteger a liberdade de expressão e devolver esperança ao brasileiro. A mesma regra vale para qualquer investigação que envolva seu nome ou a produção de conteúdos sobre Jair Bolsonaro. O correto é que tudo seja apurado com transparência, sem perseguição e sem proteção política. Se não existe irregularidade, a investigação pode servir justamente para provar isso. O problema é quando a justiça parece rápida e pesada contra um lado, mas lenta e silenciosa quando as denúncias atingem aliados do governo. O pau que dá em Chico também precisa dar em Francisco. A lei precisa valer igualmente para Lula, para Flávio, para Michele, para ministros, para parlamentares e para qualquer cidadão. O que nós não podemos aceitar é um sistema no qual a direita é tratada como culpada antes de qualquer julgamento, enquanto pessoas próximas ao poder recebem silêncio, proteção e desculpas. Agora eu quero saber a sua opinião. Essa reconciliação pode fazer Flávio Bolsonaro crescer entre o eleitorado feminino. A união da família Bolsonaro representa o começo de uma virada contra Lula. Escreva aqui nos comentários, inscreva-se no canal Movimento Brasil Patriota e compartilhe este boletim informativo com todos os seus amigos. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo, se Deus quiser.